E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Engie Talk. Esse episódio a gente vai estar falando aqui sobre um assunto que é de extrema importância, né, para a nossa sociedade. A gente vai estar falando hoje sobre o projeto de combate ao incêndio, né? A gente trouxe a galera aí bem engajada, né? A gente tá batendo um papo aqui antes, né? Assim, um assunto de extrema importância. E esse episódio, gente, só é possível realizar esse podcast com a parceria do INEA e do CREA, tá? Então ele tá trazendo nessa nova temporada, que a gente está na segunda temporada já do Talk, a gente está com o Schneider aqui nos nossos bastidores, né? Não deixa eu mentir. E já aproveitar que já até falar o Instagram, né? Do INEA. Schneider, é INEA. Como é que é? Caratinga. Neia.caratinga, né? Então, quem quiser entrar lá, tem diversos assuntos lá bem interessantes, né, do mundo da engenharia. A gente vai trazer hoje, né, esse assunto muito importante para cá. E comigo aqui está nosso amigo aqui, engenheiro Bruno. Seja bem-vindo ao Engie Talk. Já participou da primeira temporada, exato. né? É uma satisfação estar de volta aí, Tá de volta contribuindo com vocês, né, e trazendo assuntos de grande relevância aí. aí. O Bruno está aqui para compor uma mesa que é, assim, o assunto o tema, né, que você... Na verdade, assim, é a sua profissão, né? Exato. Engenheiro do trabalho, segurança do trabalho, então vai contribuir bastante com a gente aqui. E tá com a gente aqui também, gente, 3 profissionais aqui, né, do Corpo de Bombeiros. Vou pedir para que eles se apresentem aqui, para a gente estar com o Tenente Cota aqui. Seja bem-vindo ao Talk. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui trazendo esse tema, popularizando esse tema que é de extrema importância quando a gente pensa na segurança das pessoas, que é o nosso principal objetivo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Então, eu que agradeço a presença de vocês aí. John, fica à vontade. Agradecido pelo convite, sou o Cabo John, estou na corporação desde 2014, formei sul de Minas, no 9º Batalhão Varginha. Depois de formado, fui destacado para a cidade de Pouso Alegre, onde eu trabalhei uma média aí de 8 meses, e após isso fui destacado para Caratinga, que estou aqui desde a inauguração, aí no ano de 2015. Deus. Boa tarde, obrigado pelo convite também. Soldado Matheus, eu formei no curso do Corpo de Bombeiros em 2021. Fui lotado para São João Evangelista, mas com poucos meses de trabalho lá eu já consegui a transferência para Caratinga, que é a minha cidade. Aí eu tô aqui ajudando o serviço do pelotão desde então. Você é um caratinguense, você é um cara. Então, vamos lá então. A gente tá falando aqui, né? A gente quase que bateu fez um podcast aqui um pouco antes, né? A gente vai deixar eles mais à vontade aqui. E a gente tá falando sobre esse projeto, né, de combate ao incêndio. Qual que é a importância disso? Então, eu gosto de falar com as pessoas o seguinte, que cada edificação, ela tem um risco inerente à estrutura dela. Então, por exemplo, se a gente pegar um prédio de 20 andares e pegar uma edificação terra, você concorda comigo que os riscos de cada edificação vão ser diferentes. Uhum. Da mesma forma, o tipo de atividade que se exerce na edificação traz consigo também riscos que são inerentes à atividade. Então, uma escola tem um risco diferente de uma boate, que tem um risco diferente de uma indústria, que tem um risco diferente de um escritório. Então, quando a gente pega o risco da edificação, o risco da ocupação que está ali, a gente consegue mensurar um risco daquela edificação, considerando a estrutura dela e a ocupação dela. Só que a maioria das pessoas, quando vai num barzinho, vai na padaria, vai trabalhar, elas não têm essa noção desse risco. Só que elas precisam estar protegidas, independente se elas conhecem esse risco ou não. Então, o projeto de segurança contra incêndio e pânico, o que ele visa? Ele visa, para cada tipo de edificação, para cada ocupação, mensurar os riscos potenciais daquele empreendimento, digamos assim, e com isso, tornar as pessoas mais seguras frequentando aquele local. Caso aconteça algum sinistro, alguma coisa, a nossa ideia é que as pessoas estejam em segurança. Então, essa é a importância do projeto. Para cada edificação, para cada ocupação, a gente vai mensurar o risco e, com isso, a gente faz o projeto, implementa um projeto para que as pessoas possam frequentar aquela edificação
E assim, é lógico, a gente não quer que um sinistro aconteça. Mas, se acontecer, as pessoas ali vão estar mais em segurança se aquela edificação tiver sido projetada. Então, essa que é a importância, no final das contas, é proteger as pessoas, proteger o patrimônio, proteger o meio ambiente, proteger a economia, porque, querendo ou não, a gente acaba evitando, talvez, o prejuízo ou evitando a interrupção de uma atividade econômica. E é até interessante porque tem um estudo da ONU que fala que a cada $1 gasto em prevenção, a gente economiza 7 em resposta. Então é justamente isso que a gente está fazendo. A gente não está só prevenindo para economizar financeiramente recursos, mas a vida, que é o bem mais precioso que a gente tem. Bacana. Eu vou até fazer uma indagação aqui, Bruno, se você puder até me falar um pouquinho da sua percepção também. A gente até conversou sobre isso aqui antes, em relação à questão da divulgação dessas informações. Não sei, né, se eu estou sendo leigo demais em estar falando isso, fazer a comparação, por exemplo, com a PM, né, que é um outro órgão aí que ele tem uma penetração de informação muito maior do que o Corpo de Bombeiros. Talvez seja até uma crítica, né, construtiva para vocês e também começar a trazer mais informações, porque isso aí é de extrema importância, né? Não só para o público que a gente vai estar falando agora, mas de forma geral. Falar sobre. Você estava comentando que sobre primeiros socorros, né? Na minha escola do meu filho. Eu não sei se lá o pessoal está preparado, né? Se acontecer algum tipo de problema lá. Então, assim. Por que existe esse descompensamento? Por que a PM tem essa penetração maior do que o bombeiro nessas informações? Acaba que a gente somos instituições irmãs, a gente chama de instituições co-irmãs. Durante muito tempo o bombeiro esteve junto com a polícia. Houve a separação em 1999. Somos ainda instituições militares, que muita coisa anda junto, mas a gente já separou, né? Somos instituições diferentes. E acaba que desde então da separação em 1999, o Corpo de Bombeiros ele foi procurando seu lugar, foi se desenvolvendo, foi melhorando as suas ações. E a gente vê, por exemplo, que a polícia hoje ela está em uns 853 municípios de Minas Gerais. O bombeiro ele tem uma penetração menor, uma capilaridade menor. O bombeiro está em 60 e poucas cidades de Minas Gerais. A polícia tem um efetivo de 8 a 10 vezes maior que o Corpo de Bombeiro. Então, a polícia é uma instituição que é mais robusta, digamos assim, mais antiga também. Então, ela talvez tenha essa percepção do público que ela tem essa penetração maior, digamos assim, né? Mas o Corpo de Bombeiros, ele vem ano a ano melhorando os seus treinamentos internos, suas capacitações, investindo em divulgação das informações, de prevenção contra incêndio de pânico, primeiros socorros, dicas de segurança. Ele vem aumentando esse trabalho e, de fato, é uma crítica construtiva, porque a gente sempre tenta melhorar e alcançar mais a população. Inclusive está aqui hoje, né, para isso mesmo. Exatamente. Novamente, até parabenizar, né, a iniciativa aí do INEA e do CREF, que está trazendo um assunto tão relevante, né, para a população aí. Você tem essa percepção também? Ou eu estou isolado aqui? Talvez é porque como eu Já tá nesse convivo com vocês, vamos dizer assim, tá desde 2009, quando eu comecei a trabalhar com um projeto de combate a incêndio. Na verdade é o PSCIP, né? Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. Isso. A gente chama de projeto de combate a incêndio, é um termo mais simples, né? Então, assim, para mim, como eu vejo vocês muito, então para mim me chama atenção. Quando eu vejo aquele cara vestido de laranja ali, opa, eu paro para assistir, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas eu tava até pensando que você tava falando isso, cara, por que a polícia aparece tão mais? Eu achei que é por causa do plantão policial. Tem mais plantão policial do que, né, atividade. Agora, você vê, Brumadinho e tudo, cara, era só vocês aparecendo também. Né? Infelizmente, eu acho que eles ganham muito no desastre, né? Tanto a polícia quanto o Corpo de Bombeiros, eles aparecem mais nesses momentos, né? Não, e é até interessante a gente vir falar justamente desse tema de combate a incêndio e pânico, porque, via de regra, as pessoas lembram do bombeiro num salvamento, no socorro, no incêndio.
E aí fica aquela imagem, digamos assim, positiva do bombeiro, né? E a única hora que a gente sente, talvez, que a gente tem uma imagem um pouco, digamos assim, um pouco negativa, entre aspas, é quando a gente vai fazer as fiscalizações. Porque aí é quando o bombeiro não está indo lá para... Aí a imagem fica feita com um Salvar. empresário, É, então, geralmente. Embora a atividade finalística seja também para salvar, né? Através da prevenção, isso não é uma coisa que está muito latente no curto prazo, quando a pessoa vai lá e ela está sendo assim, sancionada. Ah, você precisa se regularizar junto ao corpo de bombeiro. Ela não está, às vezes, sensibilizada em ver ali o salvamento que a gente está vendo, Benefício daquilo. o benefício, né? E às vezes acaba que tem essa questão. Aí, geralmente, o pessoal lembra mais do bombeiro. É um incêndio, um acidente automobilístico, né? Um afogamento. Tem até um caso que aconteceu na cidade do bombeiro chegar para fazer fiscalização, notificação, e o proprietário bateu o pé porque teria que ter sistema de hidrante. E não é um sistema tão barato, às vezes é oneroso para o proprietário estar executando. Aí o bombeiro vai lá, conversa com o cara, fala com ele por quê, qual o motivo tem que ter ali, só que às vezes ele fica com o pé atrás. Aí teve um caso que eu não lembro de que era a indústria, pegou fogo. E esse proprietário não tinha instalado o sistema de hidrante, só que a edificação vizinha dele tinha sistema de hidrante e tinha mangueira suficiente para poder chegar. O cara foi lá, pegou, montou o sistema de hidrante da empresa dele, deu a volta no muro lá que seja e fez o combate. Aí depois ele encontrou com um sargento que tinha conversado com ele e falou: o que você tinha me falado aquele dia lá, certo mês tem que ter. Porque, tipo assim, é melhor você ter o sistema ali e nunca precisar usar do que você precisar usar ele e não ter, né? Como a gente fala, né? Exatamente. Quando a gente orienta, se instala aqui, extintor, hidrante aqui. Mas quando que eu vou usar isso? Espero que nunca. Espero que Tomara que nunca esteja Tá usando. seguro, né? Você tem pra não usar. A maioria faz seguro de carro para não usar, né? Pra não usar. Exato. A gente usa o cinto de segurança e espera não bater o carro e precisar. Deixa eu botar o cinto pra bater, né? Nunca você fala isso. Não, vou pôr o cinto aqui porque hoje eu vou usar o cinto. Né? Geralmente, quando a gente deixa, às vezes, haver nenhuma ocorrência, leva a vítima para o hospital, a gente fala assim, precisar da gente, só chamar, né? Até que a gente fica pensando assim, tomara que não precisa. Quero não. Só vir para poder contar. Obrigado. Não, deixa quieto. Mas essas informações a gente encontra muita coisa no site, né? Você falou que tem um site Sim, aí que a gente sim. consegue ter, tanto para a população quanto parte técnica também. Sim. Tem essas informações sobre o processo de segurança e pânico, né? Você quer que eu fale o site? Pode falar. Fala o site que a gente vai colocar na descrição desse vídeo também. Acho que vai ser importante, né? Sim, o site é www.bombeiros.mg.gov.br/normas técnicas. E tem também para acessar o manual do RT, né? Para os engenheiros civis e arquitetos, para saber o passo a passo da elaboração, da regularização, da edificação, né? Tem lá no site do Infocip, que é www.prevençãobombeiro.mg.gov.br/lopes/portal.do. Colocou lá no Google Infocip. Se colocar no Google já aparece também, provavelmente o primeiro e o Pesquisar segundo lá. link. O Bruno pode ajudar a gente. também, Com certeza. tranquilo. Então, hoje você coloca no Google, você acha tudo, né? Se você procura, você acha. E eu vejo assim, vocês colocaram de forma muito boa essa questão pro leigo, né? É o cara que tem a empresa, por que eu tenho que regularizar? Preciso ou não regularizar? Então, eu acho que nesse site que você passou aí no primeiro link, Sim. ele vem descrevendo qual edificação que realmente precisa, então assim, já é um primeiro passo. Mas assim, acho que você ligar para um engenheiro, né? A gente até estava conversando sobre isso. Cara, você não tem que, de repente, ir no bombeiro saber se você tem que regularizar ou não. Pergunta pro engenheiro. Ô, fulano, minha loja é no estabelecimento, endereço tal, preciso ou não? De repente, por telefone, a gente já consegue falar pro cara, Pois é, precisa ou sim. não precisa de um... Geralmente, acho que a pessoa fica naquele receio, porque, tipo assim, engenheiro, ele vai ter que pagar. E o cara, ele tá correndo de pagar o serviço, por isso que ele faz tem isso. essa questão. Pode ser. Verdade. Mas, tipo assim, de qualquer forma, tem formas de liberação que precisa do engenheiro, que na verdade não precisa do engenheiro, que a pessoa mesmo consegue fazer, né? Não vai ter gasto, mas às vezes a própria orientação do engenheiro vai A servir pra orientação pessoa, né? já é o primeiro caminho, né? Então, assim, eu já tenho clientes ali de 2011 que eu formei, então mais de 10 anos, né? De clientes.
Cara, a maioria das vezes me liga, ou é um conhecido, alguém que indicou, a gente resolve metade das coisas por No telefone. telefone. Agora você, né, cara, não tem como. Você vai ter que fazer o projeto, não vai ter como você fugir disso. Aí ele fica triste e tudo, né? Mas é o caminho, né? Mas não Tem como que fazer. fugir disso. Oi? Mas acontece muito da população buscar primeiro o corpo de bombeiro antes do no caso do engenheiro. Acontece muito. Às vezes a gente recebe muito, E é legal. muito chamado, que muita gente tem a ideia que vai ligar para o bombeiro vai chegar na edificação, no empreendimento da pessoa, e o bombeiro vai falar assim, ah não, aqui você precisa dessa medida, você precisa pôr um extintor ali, você precisa pôr uma placa de emergência ali e tal. E não é assim que funciona. Até porque, dependendo do caso, tem cálculo que não é simplesmente você chegar e olhar, você tem que pegar, dimensionar. Então, na verdade, o que a gente faz é verificar se está certo ou se está errado. Então, se a gente chegar num local que não tem medida nenhuma, não tem projeto, no final das contas a pessoa vai receber uma notificação. Ó, você está notificado, você tem que regularizar. O prazo para se regularizar são 60 dias. Ah, como é que eu faço? Tem que procurar um engenheiro. Preferencialmente um engenheiro que tenha experiência na área. Preferencialmente. Por quê? A gente, como corpo de bombeiro, a gente não pode indicar. Apesar da gente, né, trabalhar, ver ali que tem certos engenheiros que estão sempre apresentando, sempre atualizados, sempre apresentando para a gente não pode, o Estado, né, não pode indicar, faz com esse, faz com aquele, por uma questão ética. Só que a gente recomenda porque eu já vi muito disso. Quando a pessoa conhece da norma, ela consegue dimensionar melhor o que aquele cliente precisa. Vou dar um exemplo.